Nós estamos sempre com você e em muitos lugares, ajudando na limpeza das cidades, se preocupando com o nosso planeta e com o futuro dele. Agora, queremos fazer a diferença na sua empresa com o nosso sistema integrado de serviços especiais. Para nós, o maior orgulho é estar sempre presente. Milclean, agora em nova sede, Rodovia Presidente Dutra, quilômetro 116. A NET tem um super Wi-Fi, porque banda larga tem que ter novidade, emoção, tecnologia. Ó, tem Wi-Fi até aqui, hein? Assine NET, líder em ultra velocidade com Wi-Fi Plus, mais potente e com conexão mais rápida. Novidade, emoção, tecnologia, é NET. Vem aí a 67ª Semana Monteiro Lobato. É a oportunidade de ver e rever histórias que fazem parte da nossa vida. Cidade de Taubaté, orgulho de viver aqui. Boa noite, Taubaté, boa noite, Vale do Paraíba. Olá, você também que nos acompanha pelas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook, pelo nosso YouTube, né? Ambos são TV Cidade Taubaté. Pelo nosso Instagram, o Jonathan William pede pra gente reforçar e sempre lembrá-los que o Instagram é o TV Cidade Taubaté Oficial, né? Então, agradeço a todos que sempre com carinho mandam pra gente o feedback, né, o retorno. Eu não gosto de falar muito a palavra em inglês, mas o pessoal entende aí que feedback todo mundo sabe, né? Então é o retorno a respeito do nosso trabalho que fazemos no nosso programa das 6 e também na nossa TV Cidade. Estamos começando o nosso programa desta sexta-feira, dia 12 de abril de 2019. Hoje que é o dia do profissional obstetra, né? Nós temos bastante profissionais por conta, né, dos hospitais, né, que nós temos aqui em Taubaté, da área de obstetrícia, né, são as palavras trava-línguas, né, e queremos parabenizá-los, né, aqueles que fazem o trabalho de forma adequada, aqueles que tratam com carinho também, né, as nossas crianças, né, chegada da vida. E infelizmente existem aqueles que não atuam de forma correta, né. A gente tem visto casos por aí que entristece-nos, ao ver as situações e os relatos. Bom, o nosso recadinho de hoje, daqui a pouco às 19h30, a nossa Secretaria Municipal de Cultura está pedindo para convidá-los, né, para participar da abertura da Semana Monteiro Lobato. Nós já estamos na 67ª semana em homenagem ao escritor taubatiano, né, que levou o nome de Taubaté para o mundo através da literatura infantil, né? E às 19h30 lá no Metrópole teremos a apresentação da Orquestra Jovem Dom Couto, a quem eu reverencio através do nosso querido maestro William Anaia, né? O maestro faz um tempinho já que o povo não vem aqui, estamos com saudade já, né? Então, parabéns à Orquestra Dom Couto, a Orquestra Jovem Dom Couto, que faz um bonito trabalho, né? Temos aí mais de 100 jovens participando de todas as regiões da cidade, especialmente em condições de vulnerabilidade, né? E agora, um pouco mais recentemente, trabalhando também com coral, né? Junto com os idosos. Muito bacana esse projeto lá da Orquestra Sinfônica. E lembrando que a Semana Monteiro Lobato, começando hoje, vai, né, até o dia 18 de abril, que é o dia do aniversário do nosso Monteiro Lobato, né? E com atividades no sítio do Pica-Pau Amarelo, lá no Parque do Itaim, lá no Museu da Imagem e do Som, em Quiririm também, né, no Museu da Imigração Italiana, né, e em alguns outros lugares, lá no Observatório também, na escola Professor Everton Vendramel de Castro, né, o observatório que você vai poder ver as estrelas e a lua, né? Inclusive esse ano o livro Viagem ao Céu é a temática, né?
da Semana Monteiro Lobato. Então lá no site da Prefeitura, taubaté.sp.gov.br, vai lá no ícone da cultura e você vai ter toda a programação, que é bastante extensa, né? Então esse é o recadinho que nós damos, e a dica cultural e literária, né? E por falar em dica cultural e literária, eu estou recebendo agora no nosso programa o escritor, contador de histórias, né, aqui da nossa região, Marcelo Fernandes, que desenvolve um bonito trabalho aqui, né, no Vale do Paraíba, e que ele vai contar um pouco mais pra gente. Marcelo, boa noite. É o Marcelo mesmo ou é um personagem que está aqui junto comigo? Eu acho que é uma mistura de personagem com também o Marcelo, né? Essa questão de eu ser esse contador de história, ter assim uma roupinha mais luminosa, né? Mas eu estou aqui, agradeço a oportunidade, né, de estar falando um pouquinho do meu trabalho, do meu livro, das minhas histórias. Bom, o seu livro chama a atenção, né, porque ele tem um nome aqui muito afetivo à cidade de Taubaté, né? Porque ele chama Sonhos de Francisco, e o padroeiro da nossa cidade, o São Francisco das Chagas de Taubaté, né? Que é o nome oficial da cidade, fundada por Jacques Félix, né? É São Francisco das Chagas de Taubaté. E por que Sonhos de Francisco, né? Além do livro, você tem outros projetos também que a gente vai conversar daqui a pouco, mas esse livro, como que surgiu essa ideia? Então, esse livro infantil que eu escrevi, né, Sonho de Francisco, é um pouquinho, conta a história do Vale do Paraíba. Sou apaixonado pelo Vale do Paraíba. Nós temos muita riqueza aqui, temos montanhas, temos um mar tão pertinho aqui, temos rios, né, natureza, então tudo isso me encanta, tem muitas coisas. E cultura também, nossa vale é cheio de cultura caipira, cultura de outras regiões, de outros países. Aqui tem uma riqueza muito grande, né? Você pode ir a Campos do Jordão, que se lembra a Europa, né? Você vai, ou a praia, você tem, aí depois você vai aqui para a cidade, se lembra a roça, aquela cultura caipira, aquela coisa gostosa, comidas que não tem lugar nenhum no mundo, né? Então aqui a riqueza é muito grande, isso me encantou, né? Então eu acabei escrevendo a historinha. O livro infantil foi porque eu fiquei desempregado uma época, e eu fiquei com a minha filha, com um homem com 6 meses, com uma criança de 6 meses dentro de casa, né? Eu vendo desenho, aquela coisa toda, eu fiquei meio perdido, né? Mas eu falei assim, vou entrar nesse mundo infantil, né? Acabei entrando no mundo dela, o desenho, comecei a procurar saber os desenhos, e aí desses desenhos eu acabei entrando na vida de Monteiro Lobato, eu acabei estudando Monteiro Lobato, e aí acabei entrando por que ser do Vale do Paraíba, e a minha mãe sempre gostou de Mazzaropi também, aquela coisa. Eu acho que isso uniu tudo e eu acabei criando a história do Vale do Paraíba, né? Então ela é contextualizada na época dos tropeiros, mas são 3 crianças mineiras, né? Porque São José é povoado por mineiro por tudo que é canto, né? Você balançar uma árvore, lá em São José cai mineiro. Tem inclusive um bairro lá, né? Que em Santana, é o bairro Santana, que tem festa dos mineiros, até vai ter agora no final do mês, dia 27, vai ser a festa dos mineiros lá, vai ter comidas típicas, todas essas coisas. É aquela festa tradicional que tem a macarronada, né? Não, aí é o 1º de maio. Ah, é o 1º de maio. É, dia do trabalhador, que também é famosa em São José, macarrão, o povo lá quer comer macarrão. Você falou aí da sua filha, mas não deu crédito para ela, né? Porque afinal de contas, então ela é a mentora intelectual aí do seu projeto. Ela incentivou, né? Eu já trabalhei em escola, então acho que também mexeu um pouquinho, tem por formação um pouco no negócio de escola, então isso também mexeu um pouquinho comigo, eu acabei se encantando com isso, mas o mundo infantil por ela mesmo incentivou, né? Ainda mergulhar, dela conhecer os desenhos dela, né? E aí eu quis saber não só os desenhos, eu quis saber quem escreveu, quem fez, então eu comecei a chegar a Maurício de Souza, cheguei ao Thomas e seus amigos, Dora Aventureira, que essas coisas todo mundo tem, Galinha Pintadinha, você vê quem criou, né? E eu fui vendo, e a história deles foi me incentivando a também escrever. E eu já escrevi também poesia quando eu era adolescente, coisa de namorado, essa coisinha assim de fazer. A sua formação profissional anterior qual que era?
Então eu sou filósofo de formação, né, graduação, e fiz pós em gestão de escola, gestão, a parte escolar, né. Então aí eu trabalhei um tempo em escola, depois trabalhei em empresa, trabalhei também essa parte de compras, e aí acabei rodando um pouquinho. Bacana. E você escolheu aí, além dos 3 personagens mineiros, né, para poder contar a história, personagens que fazem parte, ou até então faziam, né, da nossa fauna vale paraibana, né, que são os animais, isso. Então eu quis elencar um pouquinho esse gosto pela natureza, coloquei alguns animais que são em extinção, né, aqui do vale. Todos eles são do vale, né. O principal é o muriqui, que é um macaco de São Francisco Xavier, que tem lá. Ele só tem no Brasil e no mundo, né, inteiro, só tem aqui, né. Então essa é uma característica, e ele está em extinção, né. Ele é o único primata que não briga entre si, né. Eles são gente boa, até fala que eles são meio hippie, eles são meio... mas eles são também sinais de que a mata é virgem, uma mata muito fechada, eles vivem aqui. E então por isso que eu acabei elencando. Ele tem também em Minas, no Paraná, um pouquinho, né, migrando no Brasil. Na última pesquisa que eu fiz ele tinha 1000 unidades, né, só bem pouquinho. Eu quis colocar ele por estar muito perto, muito próximo da gente. E aí tem maritaca, tem tucano, tem outros animais, tem a preguiça, né, que também está acabando, e foi até incrível assim, que eu fui um dia contar a história e eu falei da preguiça, um menininho veio para mim e falou assim: eu tenho uma preguiça no quintal do meu avô. Aí eu falei: mas não pode, animal silvestre. Aí ele: não, aí ele cuida da frutinha para ele fica numa chácara lá em São José. Então São José tinha muito preguiça, né? Então hoje em dia já diminuiu bastante, eles são mais afastados. Não é só privilégio negativo de São José, nós estamos vendo em Taubaté também aí a devastação que está com relação às árvores da nossa cidade, né? Essa semana mesmo tivemos aí os saguis desabrigados lá no Parque Aeroporto, lá também próximo à Chácara Flórida, né? E os bichos cada vez mais sumindo da nossa cidade, né, ela vai sugando, né? A cidade vai crescendo e vai ocupando espaço, né? E eles vão acabando ficando perdidos, vão afastando, vão fazendo. E eu tenho outras histórias também que falam um pouquinho dessa realidade. Então, além do livro, o livro vem aí esse carro-chefe, né, do seu trabalho, mas você promove um trabalho de arte e educação, né, nas escolas, em entidades. Como que é esse trabalho? Então, do livro, quando eu criei, aí eu tenho muitas amigas professoras e elas acabaram, tipo assim, nossa, vai lá contar a história do seu livro, vai lá mostrar o seu livro. E eu acabei indo, primeiramente comecei a ser voluntário, né? E aí esse lado voluntário de mostrar trabalho, e aí eu acabei criando gosto, acabei especializando na área, e eu acabei vindo como profissão. Então eu entrei nesse caminho, eu segui um projeto, né, que chama Sonhos de Francisco, e aí eu conto história, falo do livro, também conto outras histórias, crio história, a escola de repente quer um tema específico, eu tenho uma história sobre o ECA, tenho história sobre outros temas, né? E sobre perdas, sobre outras coisas. Então eu vou criando e eu vou trabalhando, trabalho com oficina. Hoje eu trabalho na Fundação Cultural, eu faço oficina de criação literária. Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Isso, Cassiano Ricardo, de São José dos Campos. E tem vários editais que eu participo, e como artista e também como oficineiro. E esse trabalho todo a gente vai trabalhando, incentiva a criançada a escrever, porque hoje em dia as pessoas têm medo de escrever, parece que tem um bloqueio, não? Você fala assim, você não quer escrever um livro? Eu? Que isso? Nossa, isso é para o intelectual, para o cara da faculdade, quem faz isso. E às vezes não, às vezes dentro dele tem tantas histórias para contar, tanta história assim que pode, da família, de pessoas, então isso é uma riqueza. Bom, você também com essa questão da contação de história e das oficinas, né? Como que você vê a reação das crianças quando você falou, às vezes tem gente que tem medo de escrever e hoje a tecnologia atrapalha um pouco, né? Quando ela deixa de lado ali a tecnologia, o celular, a máquina fotográfica, qualquer outra coisa que seja tecnológico, e começa a mergulhar no seu mundo. As crianças, elas gostam muito de ouvir histórias, né? E gostam que repita as histórias, né? Ele gosta que fala assim, vem aqui, repete isso, aquilo.
E essa alegria, né, das crianças de estar ali junto com a gente, né, ouvindo a história, incentiva ela a também a criar a história dela, né, a também contar a história. E elas contam, né, eu vejo pela minha filha, hoje ela tem 4 anos e ela vai começando a contar e fala, inventa e vai criando tudo. E isso é um incentivo para todo mundo, né, e para as crianças mesmo, elas gostam desse lúdico. Bom, para trabalhar esse lúdico, você criou alguns produtos, alguns personagens que te auxiliam, né? E eles vieram aqui participar do nosso programa, né? Eu gostaria que você mostrasse, né? Colocasse eles em primeiro plano. Que personagens são esses? Eu tenho o personagem principal, que é o Francisco. Eu dei o nome de Francisco porque é um nome muito comum, popular, então da região também. Então, aí falaram que é o nome do Papa, é o nome de Francisco de Assis, vai criando, deixa o povo criar. Mas eu faço Francisco mesmo comum, né? Então aí eu fiz o personagem de almofada, de ninar, né? Porque a criança dorme, deita, e elas adoram. Quando compra, fica num grude. Às vezes eu vou num lugar, o pai não quer comprar, e a criança pega, chora, começa a puxar. Então eu criei também, aqui tem uma roda, né, que eu faço brincadeiras com as crianças. Então tem os personagens, para fixar o personagem, a história, eu criei uma roda, não é do Silvio Santos, mas é uma roda que a criança, ela tira o personagem e ela imita o bicho, ela vai imitando. Então isso acaba... E eu uso também os fantoches, né, que a gente cria o fantoche. Então esses fantoches foi tudo eu que criei, tudo eu que faço. E aí a gente usa como um método. Mas aí a gente vende o livro, vende as almofadas, vende camiseta, eu vendo tudo que é tipo de coisa, a gente acaba fazendo um autossustentável, um trabalho. Que bacana. Além de todos esses produtos, todos esses elementos, você também está com audiobooks, isso mesmo? Eu quis divulgar o trabalho, fazer essa divulgação. A gente não tem nenhum método marketing para ficar divulgando. Eu criei no YouTube audiobooks das histórias, né? Então hoje eu tenho 7 histórias em audiobook. Então eu coloquei lá para o professor quiser usar, alguém quiser passar para a criança hoje em dia mexe no celular, então vai lá, assiste. Ainda é bem caseiro, a gente está começando a construir tudo, mas a gente tem lá o trabalhinho todo para a criançada ouvir e enxergar. Às vezes a pessoa tem criança que não enxerga, tem deficiência, então o audiobook ajuda porque ela vai ouvir. É minha voz falando, contando uma história, tudo. Às vezes o pai tem preguiça de contar a história, então, usa lá o audiobook. Olha, que bacana. A gente está conversando com o Marcelo Fernandes, ele é escritor e contador de histórias, né? Está apresentando para a gente o projeto Sonhos de Francisco, que tem aqui o livro já, né, publicado, lançado, e também outros produtos, né, contando histórias aqui, contos sobre o Vale do Paraíba, né? Você falou que tem 7 histórias, né? Quais são assim, o enredo que você utiliza para contar essas histórias? Quais são os elementos aí, além dos animais, além aí da nossa natureza? Conta um pedacinho de uma pra gente, por exemplo. Eu quis assim seguir um método, né, para criar a história, o roteiro. Eu uso vários roteiros, mas eu quis aproximar muito do Monteiro Lobato porque ele usa o personagem, ele cria vida para o personagem e ele faz essa dinâmica, né, de o personagem fugir ou aparecer, conversar, uma boneca que fala, um boneco, um animal que fala, né, que nem tinha o Visconde, aquela coisa. E eu quis colocar essa dinâmica também na minha história. Então eu utilizo esse método de o personagem falar, conversar. Por exemplo, eu tenho uma das histórias que é o Tião e a Onça. O Tião é o cachorro do Francisco e aí ele protege a fazendinha dele da onça, né? E a onça tenta entrar lá e aí ele comanda todos os animais, o porco, a galinha, eles fazem tudo para se defender também um pouquinho da onça. Então tem várias peripácias ou coisas que vai acontecendo e aí de forma que vai fugindo da onça, a onça não consegue nunca comer eles, isso, aquilo, tudo. Por exemplo, tem uma outra história que é mais famosinha, que é o Casamento das Maritacas.
Olha. Então aí as maritacas resolveram casar, ela é muito barulhenta, chamou todo mundo, aquela coisa, só que não chamou quem? A onça, né? Não chamou a onça, porque a onça ia comer todo mundo, né? Então eles fazem, só que nesse não chamar a onça, o preguiça é muito amigo deles, essa coisa de preguiça, querer ajudar, tudo. Foi onde colocar o preguiça para ajudar? Aí colocaram o preguiça na portaria, para recepcionar os convidados, né? Aí ele foi lá, muito amigo de todo mundo e aquela coisa, só que preguiça, né? Depois que todo mundo entrou, o que ele faz, né? Ele vai dormir, né? Eu preguiça. Então ele dorme. Aí a onça entra, aí nessa toda a bicharada fica agitado, e só que o preguiça é amigo de todo mundo e chama, a unha dele é muito grande, ele faz assobio, né? Então ele combinou com o búfalo, com o boi, com os animais assim mais grande, forte, que a hora que assobiasse era a ajuda que estava precisando. E quando a onça entra, ele dá aquele assobio, e aí vem e afasta a onça. Então tem várias historinhas que a gente vai... Bacana. Você também utiliza um elemento característico da nossa região, que é o caipira, né, como personagem. Mas existem outros personagens, né? Sim, eu acabo trabalhando essa ideia do caipira por causa da cultura nossa, né? Então a gente tem que mostrar essa cultura, né? A cultura que existe na nossa região. Então eu me vestia muitas vezes, dependendo do foco que a escola pede, eu vou de caipira, eu vou fazendo. Mas também eu estou agora trabalhando muito com essa parte do circo, trabalhando. Então eu estou fazendo histórias do circo, estou fazendo as coisas, e isso está gerando até essa roupinha mais diferenciada, mais colorida, então mais brincadeira. Então eu uso bastante a brincadeira, então a gente acaba vacilando outros personagens. Eu tenho outros personagens que eu estou criando ainda, são coisas novas que eu estou fazendo. Você falou das brincadeiras, as brincadeiras regionais também entram nessa dinâmica que você faz com as crianças, com os adolescentes na escola? Então, quando o foco geralmente é literatura, então a gente acaba trabalhando mais oficina de literatura. E aí, quando entra essa parte de diversão, é mais aniversário. Então eu faço aniversário também. Aí eles pedem brincadeiras. E as brincadeiras são brincadeiras de rua, brincadeiras que a gente faz, como esconde-esconde, corre, puti, essas coisas. A gente trabalha esse tipo de brincadeira porque a gente incentiva a criança a brincar, né? E não ficar no celular, essas coisas tudo. Bacana. Quando você promove a oficina, quanto tempo que ela dura? Como que é o projeto em si? É durante uma semana? É um dia? Então, aí depende muito da pessoa que vai pedir, né? Geralmente, o básico que a gente faz é uma oficina de 2 horas, né? E às vezes, quando é com professora, eu faço por 4 horas. Aí eu trabalho a literatura, trabalho como criar uma história. Com as crianças eu trabalho o roteiro, a jornada do herói, que é usado muito em filmes de Hollywood, somente esse filme da Marvel, todos eles usam esse roteiro, a Disney usa também. Então eu uso esse roteiro como para criança, que é muito mais fácil, prático, para ela pegar um roteiro de história, de escrever, e aí depois ela vai evoluindo, escrevendo uma história mais animada, outra história mais de suspense, aí ela vai trabalhando outros elementos aí. Você também trabalha com música no projeto, né? Tem parceria aí com um artista local também? Então, em São José eu tenho uma parceria com o Rafael, né? Que ele toca uma viola, moda de viola. Então, onde eu vou contar a história, ele tá com a moda de viola, faz aquele som, tudo. Mas, inicialmente, o meu projeto foi compartilhado com o Pedro Freire, que é aqui de Taubaté, né? E ele criou uma música da história, tudo. Então ele tem essa participação. A gente nunca fez um trabalho junto aqui em Taubaté, mas quem sabe um dia aí surge alguma coisa, né? Mas ele faz esse trabalho de criar música, de colocar essa cultura também, caipira, a música, que isso é o que eu gosto muito de colocar. Marcelo, o livro está aqui, está pronto, né? O filho já nasceu e o site também está aí, né? As oficinas. Novos projetos para 2019? Então, eu tô com um projeto novo que eu falei, que é a questão do circo. Eu tô criando a história do circo com meus personagens. Então, todas as histórias eu uso meus personagens, eu uso eles como chave, né?
E aí eu estou fazendo uma parceria com um palhaço, a gente vai fazer alguns espetáculos, mágica, essas coisas. É um caminho que eu estou seguindo aí também, né, junto com a literatura, né, junto com esse trabalho, fazendo esse contrapeso, essa cultura, né, fazendo esse trabalho. Porque a criançada gosta de diversão, alegria, então é isso que a gente vai caminhando. Eu falei logo no comecinho aquela palavra que o pessoal gosta de falar em inglês, que é o feedback, né? O retorno, né? Qual é o retorno que a criançada tem te dado a respeito do seu trabalho? Então, para mim é ver a alegria daquelas crianças que vêm e lembra do personagem depois que eu encontro na rua, vem e fala, nossa, que legal, você é o tio Francisco, me chama de Francisco por causa da história. E eles, o encanto, né, de ver a criança entrando nesse mundo da imaginação, da fantasia, e eles adoram isso para mim, e ainda incentivando eles a escreverem, a querer pegar a história, então, e conhecer o Vale, né? Eu acho que a melhor coisa que eu passando, meu livro, eu já vendi livro para uma pessoa que levou lá para a Austrália, já levei algumas histórias, foi levado também lá para a Europa, na Espanha, uma professora levou lá. Então, isso para mim é a riqueza, é o feedback que eu tenho do trabalho, a gente está caminhando, fazendo essa experiência. Bom, além de estar disponível aí na rede social, né, o contato seu, esse livro também pode ser encontrado aqui na região em outros locais, em livrarias? Então, ele estava na livraria, mas a gente não está, a gente é escritor regional, eu sou um escritor independente, então geralmente eu vendo pelas redes sociais, né, o contato com a pessoa direto, a gente manda pelo correio. Hoje é muito mais fácil, mais prático a gente ter o contato direto com a pessoa, com o cliente. Então eu tenho trabalhado no meu site ou também nas redes sociais falando comigo, o livro é enviado por correio, tudo tranquilo. Então eu gostaria que você deixasse o contato aqui, né, para as pessoas poder contratar o seu trabalho, poder adquirir o livro, fique à vontade. Faça aí a chamada como personagem, então. Então, a você que está acompanhando aí, a gente, né, o programa, a gente tem no Facebook, né, Sonhos de Francisco, você pode estar @Sonhos de Francisco, vai ter as minhas redes sociais lá, vai puxar. No Instagram é Marcelo Fernandes 78, também você tem. Tem o meu blog, né, que tem todas as minhas coisas, atividades, os produtos, tudo que é sonhosdefrancisco.blogspot.com.br. É super fácil. Lembrou Sonhos de Francisco? Você acha na rede social, no YouTube, no meu canal também, Sonhos de Francisco, pode ir lá, vai aparecer as historinhas. Então tem todo esse envolvimento aí que você pode também participar. Quiser me chamar para alguma escola, fazer um encontro com o escritor, também criar história, fazer brincadeira com a criançada, estamos disponíveis, estamos aí junto. Então, muito obrigado pela sua presença, né, aqui no nosso programa das 6. Obrigado também por entrar em contato conosco, né, e sugerir, né, a entrevista com você através do Facebook, que a gente conheceu o Marcelo, gente. Hoje a rede social é tudo. A gente trabalha, eu agradeço também a oportunidade de estar aqui numa cidade que respira a minha família. Eu tenho tios que moram aqui, meu avô morou aqui, e toda a minha família é de Natividade da Serra, de São Luís do Paraitinga, então a gente está envolvido com a região aqui, com a cidade, né? Eu tenho os primos, até se tiver algum primo meu aí acompanhando, então eu agradeço muito a oportunidade de estar nessa terra, que é uma terra literária, né? Não é só literatura infantil, tem outras literaturas aí também. Bom, e seja bem-vindo, né? Sempre que tiver por Taubaté, vier para cá, nos avise também para a gente poder bater um papo, seja sim, através de reportagem no nosso programa. Tem muitas histórias ainda para contar, muita coisa, a gente tá junto. Agradeço muito. Então conversamos com o escritor e contador de história, o Marcelo Fernandes, né? Que está com o livro Sonhos de Francisco, contos sobre o Vale do Paraíba, né? Sobre o Vale do Paraíba, aqui ó, amigo da natureza, um trabalho bonito, né, um escritor regional contando a nossa história aqui do nosso vale, gente. Então é muito bacana, parabéns Marcelo. A gente vai para um rápido intervalo no nosso programa das 6 e daqui a pouco a gente continua conversando sobre a história regional, né, sobre a história local, porque vamos falar aí da importância do nosso Museu da Agricultura de Quiriri.
Programa Transparência. Oferecimento Supermercado Itambé, sempre o menor preço. Supermercado Itambé, mais do que conhecido, é o supermercado mais indicado da cidade. E a fórmula é simples: vende mais barato e tem tudo o que você precisa em suas compras. Supermercado Itambé, atendimento a toda a cidade. Acompanhe suas ofertas, faça suas compras e economize muito mais. Avenida Itambé 345, no Jardim Baronesa. Supermercado Itambé, sempre o menor preço. Aqui na TV Cidade, a partir das 13 horas, com o programa Donizete Costa. Você aí que canta boa música sertaneja e queira participar do nosso programa, é muito fácil. É só você ligar para o 12991 16 45 31 ou passar um e-mail para a gente, donizetecosta.tvc@gmail.com. Programa Donizete Costa. JB Eva Produções, filmagem e edição de casamentos, aniversários, batizados e eventos sociais. 30 anos de experiência no ramo. Faça seu orçamento. 12-3633-8546, 99111-8260. Mangueirão do Zebé. Bailão toda sexta-feira, a partir das 22 horas. Estrada Municipal da Cruz Pequena, no Ribeirão Grande, em Pindamonhangaba. Informações 12-99645-3587, 99741-8180. Mangueirão do Zebé. Toda sexta. Vai lá. Estamos de volta ao nosso programa das 6 desta sexta-feira, dia 12 de abril de 2019. Estamos no nosso segundo bloco, agora com o professor Ademir Pereira dos Santos. Ele que é professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unital e Belas Artes, é doutor pela USP, mestre em História pela Unesp, né? E tem um currículo aqui que, se eu for falar, a gente não termina o programa, né, gente? Mas hoje vamos falar a respeito do projeto Inventário e Documentação do Acervo do Museu da Agricultura em Taubaté. Você sabe onde é? Não sabe? O professor vai explicar e vai fazer um convite para você ao final para conhecer. Professor Ademir, boa noite, prazer em recebê-lo no nosso programa, né? Como que surgiu esse projeto visando aí o nosso Museu da Agricultura? Como eu perguntei aqui para os nossos telespectadores, né? Muita gente não conhece o nosso Museu da Agricultura. Por quê? Pois é, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na TV Cidade, um grande prazer. Eu também não sabia que existia um Museu da Agricultura em Taubaté. Conheci o Museu da Imigração, que fica em Quiririm, e é do lado do Museu da Imigração. E
acervo me impactou a primeira vez que eu vi, porque uma das áreas que eu atuo é exatamente de arquitetura industrial e da própria história da industrialização, e é muito raro a gente encontrar acervos de máquinas, de equipamentos. Geralmente o que se preserva de antigas indústrias, né, ou da zona rural é a casa do proprietário. Nós temos pouquíssimas senzalas, nós temos pouquíssimos instrumentos de trabalho da área de agricultura, e também das fábricas. Quando se preserva a fábrica, se preserva o edifício, mas os maquinários, como era a administração, como era inclusive o depoimento dos funcionários, que é um saber, né, o saber do operário, isso geralmente não é documentado. E o que me impressionou foi a peculiaridade do acervo que nós temos em Taubaté. Esse acervo que nós temos, que riquezas a nossa população pode encontrar, que riqueza temos lá que não conhecemos? Ele tem um acervo muito vinculado à risicultura e também ao cultivo da batata e do feijão, que são as principais, que são ainda as principais culturas que encontramos na várzea de Taubaté. Então, como está em Quiririm e como nós temos o museu foi feito a partir do trabalho do professor Osni Guarnieri Filho, que além de filhos de agricultores de Quiririm, foi professor da Unital e, enfim, infelizmente faleceu muito cedo, mas deixou um legado fantástico, porque ele conseguiu recuperar e conseguiu montar um acervo de mais de 100 peças, de colheitadeira a pregos e elementos, vamos chamar assim, foices, né, ceifadeira de colher o arroz, e trator, e arados, enfim, ele foi preservando e recolhendo esses equipamentos e acabou, aí na época era o professor José Bernardo Ortiz, o prefeito, e o prefeito teve a sensibilidade de criar ao lado do Museu da Imigração, que desde 97 foi uma grande luta dos italianos, ou seja, dos imigrantes italianos, da comunidade de italianos, e do lado foi construído um barracão específico, né, um espaço extremamente interessante, de pé direito alto, e está lá um acervo de mais de 100 peças documentando, principalmente em Quiririm, ou seja, em Taubaté, o uso das várzeas. Bacana, deixa eu abrir um parênteses aqui e fazer as nossas homenagens ao nosso queridíssimo professor Osni Guarnieri, que tivemos a honra e o prazer de trabalhar juntos, né, no jornal Conteúdo, porque além de tudo isso que o professor Ademir falou a respeito do professor Osni, né, é um grande jornalista também da nossa cidade, né, e grande militante da comunicação social, né. A Unital deve muito a ele, o departamento de comunicação também, né. E eu lembro daí da nona Filomena, que trazia as histórias, né, como essa que o professor Ademir está contando pra gente, né. Uma das reportagens que eu fiz até foi sobre o nosso rio Quiririm, né, o nosso rio Quiririm, o nosso rio Rio Paraíba, né, que em Taubaté ele passa só num pedacinho, é lá no Quiririm que ele passa, né. E o professor Osni me deu uma foto na época a respeito da balsa, né, que fazia a travessia ali de um lado ao outro do Quiririm. Então, me veio essa memória afetiva do professor Osni, né, e quem teve o privilégio de trabalhar com ele sabe o quanto ele era apaixonado, né, não só por Quiririm, mas por Taubaté, né. Esses materiais que você elencou, são a partir de quando? É a partir da chegada da imigração italiana ou existe material antes também? Sim. O material que nós estamos identificando e documentando, ele documenta praticamente a saga dos imigrantes italianos, principalmente, que nós tínhamos austríacos, espanhóis, portugueses, né? E, obviamente, a comunidade italiana é, em maioria, extremamente
vinculada e muito aguerrida, e o que inclusive fez com que nós tivéssemos o belo museu, o belo casarão, né, dos Indiani preservado. A família Indiani é uma das famílias que contribuiu, e as peças documentam a saga da várzea principalmente. Por exemplo, nós temos pouquíssima coisa do café. O café, por incrível que pareça, é muito melhor documentado em termos de história do que outras culturas. Mas o café no Vale do Paraíba, por incrível que pareça, ele não é o mais importante e nem foi o mais longevo, o mais duradouro dos ciclos agrários, dos ciclos da agricultura. Por incrível que pareça, o arroz, que é cultivado aqui já há mais de 100 anos e ainda está sendo cultivado. O Vale do Paraíba ainda é um grande produtor de arroz, hoje não na mesma quantidade que produziu até a década de 90, mas hoje aqui nós produzimos, por exemplo, arroz vermelho, arroz preto. Arroz vermelho em Cruzeiro, né? Inclusive tem uma festa lá do arroz vermelho, né? Exatamente, Tremembé, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, essa região toda ainda é muito produtora de arroz. E a história é bastante interessante, a gente está cada vez se aproximando mais de fatos históricos. Nós temos vários momentos, né? A própria criação de Iquiririm faz parte de um conjunto de colônias para receber imigrantes, ainda no período escravagista. Essa que era a preocupação dos grandes fazendeiros. A abolição dos escravos estava já sendo insustentável, ou seja, a escravatura é insustentável, a abolição estava na ordem do dia, e os agricultores de Taubaté constituíam uma vanguarda de não só agrária, ou seja, de produtores rurais, mas os fazendeiros aqui também investiam em indústria. A CTI é de 1891, praticamente 2 anos depois da República. E os investidores da CTI, muitos deles eram cafeicultores, que também investiam em banco e também investiam na ferrovia. Então, aquele mito que nós temos, já é um mito, aquele mito que nós temos que os cafeicultores se arruinaram com o problema a forma errada de cultivar o café aqui e que de uma hora para outra abandonaram as suas terras, é falso. E Taubaté é exatamente o exemplo disso. Eles migraram o capital da cafeicultura para investimentos urbanos e industriais. E uma dessas atividades interessantes foi a criação da colônia do Quiririm, como é dito aqui. Além da colônia do Quiririm, nós tínhamos uma outra colônia em Jacareí, uma outra em Guará, que é a do Piagui, e Canas, que chama-se Canas porque ali nós tínhamos o Engenho Central. O Engenho Central, estabelecido em Lorena, ele tinha uma grande produção de cana no seu entorno, e a navegação a vapor pegava boa extensão do Rio Paraíba. E lá os imigrantes vão se dedicar, no caso, à produção de cana. No Piagui, vão se dedicar ao arroz e várias outras culturas. E aqui, em Jacareí e Taubaté, também ao arroz. E essas culturas, elas eram cíclicas, elas eram alternadas com a batata, com o feijão, além da própria sobrevivência dos colonos e dos agricultores. Então nós temos aí a documentação, as peças documentam esse processo. É óbvio que nós não conseguimos ainda documentá-lo, nós não temos informação sobre a data de várias peças, inclusive essa é uma das missões do nosso projeto. É muito difícil a gente conseguir a data exata, né? Mas nós podemos identificar ali peças bastante interessantes do ponto de vista do desenho mecânico. Não são só não são apenas peças, implementos, máquinas que eram adquiridas, muitas delas eram produzidas aqui, e aí que está o nosso interesse, porque ao produzirem aqui, elas eram adaptadas e já melhoradas, porque muitas das máquinas eram importadas. Nós vamos ter em Taubaté a família Passarelli, por exemplo, que tinha uma fábrica chamada Líder, que funcionava ali em frente à prefeitura, a atual prefeitura, o Bom Conselho.
Hoje ali temos uma igreja no local da antiga fábrica Líder. Ali se produziu muito do maquinário que nós temos em Quiririm, e lá no Museu da Agricultura. E é de uma inventividade maravilhosa. São máquinas feitas de madeira, com prego, muitas vezes combinando diferentes materiais, e você vê soluções originais, criadas a partir das necessidades da várzea. O nosso símbolo, inclusive, é uma roda de um trator, que você vê que aquilo é produto do local, né? Ou seja, porque você tem uma roda, um trator, por exemplo, não dá para entrar com pneu tranquilamente num lugar alagado. Se desenvolveu, por exemplo, uma roda de ferro, que você podia tanto acoplar a roda ao pneu, né, enfim, de borracha, como também retirá-lo e colocar uma roda especial para você andar na várzea. E assim como rastelos, assim como vários equipamentos que você percebe que foram desenvolvidos aqui, e aí que nós temos a raridade do acervo desse museu. Nós temos máquinas produzidas em série, né, que tem a sua importância exatamente por estar aqui, fazer parte, vamos chamar assim, de um uso que se encontra de norte a sul do país ou até em outros países, mas nós temos máquinas produzidas aqui. E essa que é a grande descoberta do nosso trabalho. Bom, junto a isso, há uma pesquisa também a respeito de outros segmentos, como a influência dessa agricultura, dessa tecnologia, de todos esses elementos no comportamento, na mesa do Vale Paraibano, na mesa do Taubatiano, do pessoal de Quiririm. Há também um trabalho paralelo a isso, acompanhando essa evolução da nossa agricultura local, também com o comportamento da cidade? Sim. O caso de Quiririm, para nós, é um paradigma, ou seja, um modelo de urbanização, né? Embora não seja uma cidade, tenha sido um distrito, hoje é um bairro, enfim, mas se fala do Quiririm como se fosse realmente um núcleo urbano, né? Que pertence a Taubaté, mas tem a sua identidade, a sua história própria, né? É uma das etapas do nosso trabalho que virá agora, inclusive, nós vamos a campo. Nós tivemos uma primeira fase agora de entender as máquinas, de catalogá-las, por sinal esse trabalho que nós estamos fazendo é continuidade do trabalho iniciado pela Società 30 de Aprile, que iniciou esse processo de catalogação e documentação, porque o professor Osni, infelizmente o trabalho dele foi interrompido. Ele conseguiu reunir as máquinas, reunir todo o equipamento, construir o espaço, mas foi impedido de dar continuidade. A Società, que organizou o Museu da Imigração Italiana, deu continuidade recentemente a esse trabalho. E nós agora estamos concluindo o processo de documentação das peças. A segunda parte vai ser essa: nós vamos a campo, fotografar, documentar como ainda e estão as várzeas, como ainda é o cultivo do arroz, do feijão, da batata, e quais os usos que a várzea está tendo hoje. E aí nós vamos documentar isso que você está nos perguntando. Como é que é o cotidiano das propriedades agrícolas, como que é o dia a dia do agricultor, como era, né? A gente também tem um acervo maravilhoso do MIS, Museu de Imagem do Som, que a gente também está levantando. É um trabalho maravilhoso que nós temos no MIS, de identificação de uma iconografia, de um acervo iconográfico. Raríssimas cidades como Taubaté tem uma memória iconográfica, e boa parte da memória iconográfica ou memória da várzea está no MIS. Nós tivemos essa sorte. Então nós temos fotos de como se cultivava, de como se usava esses equipamentos, e isso vai fazer parte também da documentação. As fotos antigas, né, e como está hoje. E aí que nós viremos uma outra oportunidade de falar dessas descobertas ou desses levantamentos. Bom, as famílias têm procurado aí a coordenação do projeto também para trazer novos elementos. A gente que anda por Quiririm, nós moramos lá no bairro do Bonfim, um abraço pro pessoal também, né? E temos muitos amigos aí
especialmente aqueles que estudaram lá no deputado César Costa, né? De vez em quando tem alguma festa que a gente acaba indo numa chácara, num sítio lá, e alguém mostra uma raridade pra gente, é um trator que está lá no galpão, é um arado, né? Essas famílias têm procurado também para poder oferecer esse material para a comunidade, para a pesquisa também? Olha, ainda não. E ainda bem, porque nós precisaremos de mais espaço. O professor Osni conseguiu uma enormidade de máquinas. Um dos nossos trabalhos vai ser exatamente avaliar se esse acervo consegue retratar todas as fases do preparo do solo, do plantio, da colheita. Então nós estamos exatamente avaliando isso e no momento adequado nós vamos realmente, já produto desse ida a campo, nós já vamos fazer um levantamento de onde tem o que e aí abriremos provavelmente o acervo no sentido de recolher, aceitar doações, continuar o trabalho do professor Osni e da Sociedade 30 de Abril, no sentido de dotar o museu de todas as fases, né, e de exemplares, porque a função de museu documentar é um acervo tridimensional que busca documentar um processo como um todo. Inclusive o nosso trabalho é esse. Nós chegamos lá, ficamos impactados, porque um acervo daquele nós não temos todas as peças devidamente documentadas. Se você chega lá, às vezes tem uma peça que não tem informação sobre ela. É isso que nós estamos fazendo no primeiro momento. O segundo é ir a campo, ver como é que está isso. E o terceiro é exatamente esse, ou seja, ampliar o acervo. E aí o quarto, que vai ser para projetos futuros, que é fazer uma expografia. O que é expografia? É você apresentar aquelas máquinas com a devida iluminação, restaurar as máquinas, deixá-las funcionando. Muitas delas estão em bom estado. E aí já serão outros projetos que serão um desdobramento desse. A gente calcula aí que nós vamos trabalhar uns 5, 10 anos nesse museu, para deixá-lo no nível dos museus de agricultura que a gente encontra principalmente em Portugal, na Itália e na Espanha. Então, Kaique Bucalari, não precisa ficar com ansiedade, tá bom? Dá tempo de você tirar a carta, sossegado, categoria maior que tiver para você poder operar uma máquina. De repente você vai operar uma máquina que foi do seu avô lá, né? Fazer uma demonstração. O Kaique é o nosso estagiário aqui, Ed Queiririm também, faz parte lá do grupo Piccola, né? Sim, Piccola. Piccola, Tarantella, daqui a pouco, dia 25, então começa as apresentações lá da festa italiana, né? E ele está ansioso aqui, como muita gente, queria saber mais sobre o projeto, né? Começa amanhã, inclusive, né? Pois é, nós vamos ter amanhã a primeira visita guiada e roda de conversa. Faremos todo mês uma visita guiada e uma roda de conversa. A visita guiada, o que é? Nossos pesquisadores apresentarão o estágio do trabalho. Nós vamos fazer um trajeto visitando cada grupo de máquinas, apresentando quais eram as funções, o que nós já sabemos sobre elas. E depois nós teremos uma roda de conversa e estamos esperando a presença do professor José Bernardo Ortiz, que foi o prefeito que criou o museu, que também é um autor de artigos fundamentais para a gente entender a história da várzea. Ele foi diretor do DAE e foi professor da universidade também. E graças a ele que nós temos inclusive o Museu da Agricultura, que pretende inclusive dar conta não só da várzea. O museu tem toda essa dimensão. O professor Bernardo deverá estar conosco, assim como a esposa do professor Osni, a Ruth, e o filho, Felipe Guarnieri. Então será uma roda com eles. Faremos homenagem ao professor José Bernardo Ortiz e também ao professor Osni Guarnieri. E a partir daí nós damos início às rodas de conversa. Cada uma delas, todo mês, vai apresentar pesquisadores, o estágio que nós estamos na pesquisa e aí quais são as próximas fases para que a comunidade acompanhe o nosso trabalho. E aí, ao finalizar o nosso trabalho, a gente quer que a comunidade já esteja sabendo de cor e salteado o que tem ali, como pode participar, porque o museu ele tem que ser da comunidade para a comunidade. E ele é um acervo maravilhoso e, infelizmente, até agora não teve, os recursos são bastante escassos, né? Taubaté, a gente descobriu também que tem 14 museus em Taubaté. É uma das cidades que mais tem museus.
E esse esforço de documentar a memória nem sempre é correspondido pelos necessários investimentos. É muito caro investir em cultura e nós temos uma demanda muito grande por saneamento da cidade, ou seja, transporte, enfim, e a cultura, infelizmente, acaba sempre ficando de lado. Mas agora, com recursos como esse do PROAC, a própria prefeitura tem dado uma atenção muito grande no sentido de dotar esses espaços de uma política museológica, né? E é uma expectativa muito grande que a gente venha nas próximas rodas de conversa e visitas apresentar aí os desdobramentos do trabalho. E isso é bacana, né? Porque a gente está deixando aí um legado para as novas gerações, né? Daqui a 50, 100 anos vem o pessoal novo que está aí, vem os netos do Kaique, por exemplo, né? E precisa conhecer essa história, né? E ter esses documentos, sejam eles, né, em papéis, impressos, e fílmicos ou não, né? Ou como os maquinários, é muito importante para qualquer sociedade, né? Nós chamamos isso de cultura material. Falou muito bem. Nós temos documentos, por sinal nós temos um arquivo também fantástico, o próprio acervo do Museu Histórico de Taubaté é muito rico. E o museu, ele documenta exatamente a partir de objetos a vida de uma comunidade, né? E aí chamamos isso de cultura material, ou seja, a partir da materialidade, ou seja, de um objeto nós conseguimos contar a história da sociedade, porque na verdade sempre queremos contar a história da sociedade, seja com papel, seja com objetos, né? Seja com qualquer outro tipo de com imagens, como são as fotografias, como inclusive são o cinema. E Taubaté, por ter sempre sido uma das cidades mais importantes do estado, ela tem um formidável acervo e uma formidável comunidade que se valoriza e que gosta muito do seu passado, né? Isso é muito importante para nós da área científica, né? Ou seja, da universidade, porque é a partir dali que nós trabalhamos. Professor, então faço o convite, deixa aí a programação de amanhã para quem quiser ir para Quiririnho. Eu tenho a colinha aqui também, se precisar nós auxiliamos, né? Fique à vontade. A partir das 9 horas nós iniciaremos nossa visita guiada, teremos um café para os presentes, os estudantes que quiserem comparecer, haverá certificado para as famosas atividades complementares, e aí eu já divulgo como fazer a inscrição, é pelo Even3, você digita lá PROAC, Museu Agricultura, você pode fazer a sua inscrição antecipada, haverá certificado também tudo digital, nós estamos nas redes, nós temos lá no Facebook, assim como no Instagram e também na internet, o nosso site, sempre PROAC, Museu Agricultura, e o nosso grupo de pesquisa Paisagem, Território e Cultura, o GPTEC, é um grupo de pesquisa da universidade que está realizando esse trabalho, funciona no curso de arquitetura, e nós também temos um site chamado gptec.wordpress.com. Lá está todo o trabalho que já desenvolvemos há quase uma década no curso de arquitetura e nos cursos de pós-graduação da Unital, principalmente o curso de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, que tenho a honra de fazer parte, e é dali que vem a nossa preocupação. 10 horas nós temos a roda de conversa e fique ligado nas redes, porque as datas e as atrações, vamos chamar, dos próximos eventos serão feitos por ali. Bom, e o senhor fica à vontade, né, para nos próximos eventos também voltar ao nosso programa das 6 e bater um papo aqui, convidar a nossa comunidade, né, para estar participando desse e de outros projetos também que possam estar sendo desenvolvidos. Maravilha, foi um prazer, estaremos aqui sim. Conversamos com o professor Ademir Pereira dos Santos, né, ele que está coordenando o projeto Inventário e Documentação do Acervo do Museu da Agricultura em Taubaté. Então, para a gente poder saber da nossa identidade, a gente precisa conhecer a nossa história, né, e a gente não pode deixar nunca morrer a nossa memória, né, porque a partir do momento que a gente não deixa morrer a nossa memória, a gente escreve também o nosso futuro, né. Então, muito bacana o projeto, aproveite, né, e conheça, como disse o professor, os 14 museus que nós temos aqui na nossa cidade, né, e isso é muito importante também para a gente poder fomentar a nossa cultura.
Bom, estamos acabando o nosso programa das 6 desta sexta-feira, dia 12 de abril. Agradecendo aí ao Kaique Bocalari na nossa técnica, na nossa produção, o Jonathan William, né, lá no nosso estúdio, o Jefferson, né, o nosso diretor, a Claudinha Mello e toda a nossa equipe que dá sempre apoio para que o nosso programa das 6 possa estar sempre indo ao ar, né, levando boas informações para você que nos assiste. Um ótimo fim de semana. Segunda-feira estamos de volta.